Em A Campainha da Branca de Neve, acompanhamos uma nova versão da clássica história de Branca de Neve e os Sete Anões. A trama começa com Branca de Neve já vivendo com os anões em uma casa cercada por um belo pomar de macieiras. No entanto, algo a preocupa. Recentemente, uma mulher estranha tem aparecido repetidamente, tocando a campainha da casa e pedindo para falar com ela. Branca de Neve, incomodada e assustada pela presença insistente da mulher, decide não responder. A mulher, no entanto, vai até a janela e questiona por que Branca de Neve está fingindo que não ouviu a campainha. Desconfortável, Branca de Neve mente, dizendo que estava no fundo da casa. Eventualmente, ela cede e abre a porta, permitindo que a mulher entre. A visitante então oferece a ela uma maçã, mencionando que a última maçã que deu a Branca de Neve foi colhida pensando nela. Branca de Neve, desconfiada, pergunta como isso seria possível, já que não se conheciam antes. A mulher revela que já viu Branca de Neve anteriormente e pergunta se ela realmente mora com alguém. Branca de Neve confirma que vive com 7 anões e que eles logo estarão de volta. A mulher, por sua vez, comenta que isso é uma pena e vai embora. Em outro dia, a mulher retorna à casa dos 7 anões e presenteia Branca de Neve com um pente dourado, adornado com delicadas flores. Gentilmente, ela começa a pentear o cabelo de Branca de Neve, mas a tranquilidade é interrompida quando a mulher faz uma pergunta intrigante: quem você acha que é a pessoa mais linda do mundo? Assustada, Branca de Neve se levanta bruscamente, o que faz com que o pente fira a mão da mulher. Isso me faz refletir sobre que tipo de pente poderia causar tal machucado. Após pesquisar, descobri que pentes antigos, dependendo do material e de seu estado de conservação, poderiam realmente machucar. Muitos eram feitos de materiais como madeira, osso, marfim ou metais, e, com o passar do tempo, esses materiais poderiam se desgastar, lascar ou enferrujar. Se os dentes do pente estivessem quebrados ou afiados, poderiam facilmente arranhar ou cortar a pele. Branca de Neve sai para pegar um curativo, e enquanto está fora, a mulher se abaixa para pegar o pente caído. Ao fazer isso, ela nota manchas vermelhas sob a penteadeira, que parecem ser de sangue. Quando Branca de Neve retorna, fica alarmada ao ver que a mulher foi para o pomar atrás da casa. Preocupada, ela tenta persuadi-la a voltar para dentro. A mulher, porém, a interrompe com uma pergunta inesperada: você cultivou este pomar sozinha ou os anões ajudaram? Branca de Neve fica inquieta com a pergunta, e a mulher insiste, querendo saber onde estão os anões. Branca de Neve responde que eles estão trabalhando, mas a desconfiança cresce. Nervosa, ela pergunta por que a mulher está tão interessada neles, e a visitante responde calmamente: porque eu amo você, Branca de Neve. E para estar ao seu lado, preciso cumprimentar os anões também. Em outro dia, a campainha toca novamente, e Branca de Neve, aterrorizada, se recusa a abrir a porta. Ela se surpreende ao perceber que a mulher sabe seu nome, embora nunca tenham se apresentado. Quando Branca de Neve questiona como ela sabe, a mulher apenas responde que isso não importa e, para o desespero de Branca de Neve, continua tocando a campainha sem parar. Exausta e sem saber o que fazer, Branca de Neve decide abrir a porta, mas dessa vez segura uma tesoura, pronta para se defender. Ela se prepara para atacar a mulher, mas, ao abrir a porta, se depara com guardas em vez dela. Eles explicam que receberam uma denúncia de que Branca de Neve havia assassinado os 7 anões. Relutante, ela permite que os guardas entrem e revistem cada canto da casa. Quando eles chegam ao pomar e começam a cavar o chão, Branca de Neve quase os ataca, mas para no último momento, quando um dos guardas anuncia que não encontraram nada e que, provavelmente, se trata de uma falsa denúncia. Confusa e sem entender o que está acontecendo, Branca de Neve começa a cavar o chão com as próprias mãos, desesperada para encontrar os corpos dos anões. Nesse momento, a mulher misteriosa reaparece e diz calmamente: o que você procura já está em outro lugar. Ela afirma que sabe o que Branca de Neve fez, mas que isso não importa, pois sempre estará ao seu lado. A mulher a abraça e revela que sabe tudo sobre Branca de Neve, mas admite que não entende por que ela teve que matar os anões. No primeiro dia em que a mulher lhe deu a maçã, Branca de Neve teve um sonho perturbador. Ela se via deitada em um lindo caixão de cristal, sem respirar. Apesar disso, os 7 anões se recusavam a enterrá-la. Eles a colocaram no caixão para que pudessem vê-la sempre que quisessem, o que fez Branca de Neve se sentir como uma peça de exibição,
um servo empalhado. Do interior do caixão, ela conseguia ver as expressões sombrias dos anões enquanto a encaravam, o que a aterrorizava profundamente. Esse medo de se tornar prisioneira de sua própria morte foi o que a levou a tomar a decisão de matá-los. Ao terminar de contar sua história, a mulher misteriosa conforta, dizendo que está tudo bem e que sempre estará ao lado de Branca de Neve. Ela garante que o segredo dela estará seguro com ela. Na cena final, vemos a mulher perguntando ao espelho: quem é a pessoa mais linda do mundo? O espelho responde: Branca de Neve. Isso faz a mulher sorrir, visivelmente satisfeita. Em seguida, ela aparece na casa dos 7 anões, segurando uma arma. Embora os corpos que aparecem sejam grandes demais para serem dos anões, o que sugere que além dessas pessoas, que parecem ser guardas, ela também matou os anões. A mulher então entra em um quarto onde Branca de Neve está morta, vestida com vestido de noiva e segurando um buquê. A mulher deita-se ao lado de Branca de Neve. Porém, ao ouvir um barulho do outro lado da porta, ela se levanta abruptamente. A partir desse ponto, a história continua com capítulos extras que são cruciais para revelar todas as respostas da trama. Nesta parte da história, descobrimos que a mulher misteriosa é, na verdade, Medeia, filha da bruxa que é a madrasta de Branca de Neve. O espelho, que a rainha má tanto usava, é revelado como um objeto que leva qualquer pessoa que utiliza à loucura. Medeia conheceu Branca de Neve ainda na infância, quando a encontrou chorando no bosque. Naquela ocasião, Branca de Neve confidenciou que sua madrasta não a aceitava, sem saber que essa mesma madrasta era, na verdade, a mãe de Medeia. Com o passar do tempo, as duas continuaram a se encontrar e se tornaram grandes amigas. No entanto, Medeia nunca revelou sua verdadeira identidade como filha da Rainha Má. A mãe de Medeia a havia abandonado para se casar com o rei, mas, ocasionalmente, retornava à sua antiga casa apenas para fazer a famosa pergunta ao espelho: quem é a mais bela de todas? Os anos se passaram dessa forma, e a distância entre Medeia e sua mãe só aumentou. Um dia, ao ver que a Rainha Má havia deixado uma marca de agressão em Branca de Neve, Medeia decidiu intervir. Ela entregou a Branca de Neve um líquido verde e sugeriu que o colocasse na maquiagem da rainha. Branca de Neve seguiu o conselho, e quando a rainha voltou para casa e perguntou novamente ao espelho quem era mais bela, o espelho respondeu que era Branca de Neve. O que Medeia não sabia era que essa pequena brincadeira teria consequências trágicas. Sua intenção era apenas pregar uma peça na rainha, mas esse ato se tornaria seu arrependimento eterno, pois foi a partir desse momento que a Rainha Má decidiu que precisava se livrar de Branca de Neve para sempre. Com o desenrolar da trama, Medeia avisa Branca de Neve sobre o perigo iminente e insiste para que ela fuja. Branca de Neve, desesperada, pede que Medeia fuja com ela. No entanto, Medeia, consumida pela culpa por tudo o que aconteceu, recusa. Mais tarde, Medeia descobre que Branca de Neve morreu, deixando-a arrependida por não ter acompanhado a amiga e salvado sua vida. Ela questiona os anões por que não enterraram Branca de Neve, e eles explicam que seria um desperdício enterrar uma mulher tão bela. Além disso, revelam que um príncipe planeja se casar com Branca de Neve, mesmo após sua morte, porque sua beleza ultrapassa a vida. A narrativa insinua que Medeia, tomada pela dor e raiva, mata os anões, algo sugerido por um quadro manchado de sangue. Desesperada, Medeia recorre ao espelho mágico em busca de uma forma de salvar Branca de Neve. O espelho revela que não pode trazer os mortos de volta, mas ao meio de ver Branca de Neve novamente, viajando para outra linha do tempo. Contudo, nas outras linhas do tempo, Branca de Neve nunca conheceu Medeia, pois nesta realidade, Medeia não existe. O preço por usar essa magia é alto. Cada vez que Medeia viaja para outra linha do tempo, sua alma é destruída aos poucos e sua mente cede à loucura. Na linha do tempo atual, quando Medeia finalmente derrotou a bruxa má, parecia que tudo estava bem, mas algo inesperado aconteceu. Branca de Neve matou os 7 anões. A magia também tinha contaminado a mente de Branca de Neve, levando-a à loucura. Agora, no presente, Branca de Neve está mentalmente abalada, e Medeia dedica sua vida a protegê-la, aparentemente matando qualquer um que tente interferir ou prejudicá-las. Em um momento de clareza, Branca de Neve revela que teve um sonho em que Medeia estava presente, e pela primeira vez, chama-a pelo nome,
apesar de nunca terem se apresentado nesta linha do tempo. Isso sugere que, em seus sonhos, Branca de Neve acessou memórias de outras linhas do tempo, onde Medeia estava tentando salvá-la. Ao lembrar da vez em que Branca de Neve pediu para que fugissem juntas, Medeia, tomada pela emoção, cai de joelhos e beija Branca de Neve. Assim se encerra, com Medeia e Branca de Neve finalmente unidas.